Bom dia, gente. Como é que vão? Tudo bem? Como é que estão? Dia de quinta-feira de Oxóssi, né? Aquele caçador de uma flecha só. E nós vamos bater um papo hoje sobre uma coisa que geralmente me pedem para fazer. Como teólogo e sacerdote umbandista, eu fiz os cursos e tal, e nós estudamos também Umbanda, né? Estudamos os orixás, estudamos os caboclos, né? E os espíritos que ajudam na Umbanda, fazemos todo esse trabalho. E eu já fui chamado várias vezes por algumas pessoas para fazer a defumação da casa, porque a casa estava pesada e tal. Já recebi muitas encomendas e pedidos para que eu fosse numa casa onde houve um crime, onde houve um suicídio, alguma coisa desse tipo, tá certo? E eu geralmente ou então eu pergunto aos meus amigos espirituais se eu devo ir, porque é aquela história, às vezes o ambiente está extremamente pesado, desde a época que o morto era vivo. E aquelas paredes estão repletas da psicometria, quer dizer, do toque do morto. Quer dizer, em cada parede daquela, em cada objeto, o objeto do morto, os objetos que estão ainda no guarda-roupa, roupas, relógio, colares e todos os adereços, né, sapatos e tal. E principalmente coisas que ele gostava muito, por exemplo, se gostava do instrumento, violão, teclado, tudo aquilo está ainda muito conectado a ele. E a forma como ele morreu também indica muito do ambiente, da psicosfera do ambiente, tá certo? Então, quer dizer, de tudo que está ali naquele local. É possível tirar os espíritos, pedir para os espíritos se retirar dali? Às vezes sim. Fiz uma reportagem em 2019 pelo SBT, onde nós passamos uma madrugada inteira numa casa em Lagoa dos Gatos, um distrito aqui de Caruaru. E essa casa é tida como assombrada por todas as pessoas. E lá pude perceber duas coisas diferentes: energias, quer dizer, a psicometria do local, quer dizer, a metragem energética negativa e presente, estática ou dinâmica, estavam em todas as paredes, em todos os locais. Fui com os aparelhos de radiestesia, fui com alguns aparelhos também eletrônicos, que mede radiação, que mede fluxo energético. E aí depois eu comecei a receber informações através de psicografia e psicofonia, através de mim, que sou médium também, tá? E o espírito pediu, primeiro vieram os mentores avisando que o espírito que estava no momento não era o espírito principal e que não podia dar uma mensagem, mas que a gente tivesse cuidado, prosseguisse o trabalho e continuasse fazendo lá toda a reportagem. Olha, foi uma equipe grande, tá certo? Foi uma equipe bem grande. E nós começamos a fazer toda aquela pesquisa e tal. Aí houveram pedradas, meu computador, estava todo mundo do lado de fora, fecharam o meu computador, até o ponto em que eu fui de novo e fui tomado pelo espírito que era dono da casa, que voltou. É um portal, na realidade, a casa. Tá? É um portal onde os espíritos transitam. Esse espírito principal, ele era o chefão, o dono da casa, e estava reclamando porque nós estávamos ali e pediu que nós nos retirássemos. Pediu é uma maneira gentil de dizer, né? Ele exigiu que nós saíssemos de lá. E foi uma exigência muito, muito assertiva, muito perigosa. E aí eu disse, olha, não vale a pena passar mais meia hora para o sol nascer, tá? Porque faltava apenas meia hora. A gente chegou o quê? Umas 8 horas, 9 horas da noite. Saiu de lá umas 4h30 da manhã, mais ou menos isso, né? Ainda estava escuro.
E saímos e o espírito ainda veio nos policiando até um determinado ponto da estrada, até uma encruzilhada, onde os nossos protetores pegaram ele e retiraram. Para vocês verem como é perigoso tudo isso. Então, assim, uma das coisas que a gente deve diferenciar é a energia de espírito. A casa estava repleta de energia, isso eu já sabia. Lógico, se as pessoas estavam vendo coisas, se as pessoas estavam vendo coisas caírem e tal, o efeito poltergeist, né? Polter, barulhento, geist, espírito, né? Que é um nome alemão. Então, esse fenômeno acontecia direto lá, era prato caindo, era coisa se movendo, cadeira se mexendo, cadeira de balançando sozinha e tal, uma coisa assim, realmente. Foram várias equipes de TV para lá, mas ninguém ficou a madrugada toda como a gente ficou, né? Então muita gente vai brincar comigo, vai dizer assim, esse é doido mesmo. Mas não, é uma coisa normal. Nós temos aqui também os fenômenos, em minha casa mesmo. Só que, lógico, tem toda uma proteção. Os espíritos já vêm com uma perspectiva diferente. Aqui nessa casa, tanto meu pai conviveu e tal, e é desencarnado, como o outro morador da casa também perdeu a mãe dele num dos quartos que hoje é a sala, a minha sala, meu consultório, tá certo? E essas coisas a gente conversa com os espíritos quando há possibilidade, porque é só quando eles querem, não é quando a gente quer. Não, você está obrigado a conversar. Não tem esse obrigado, né? O telefone só toca de lá para cá. Mesmo a gente solicitando a presença do espírito, o espírito só vem quando ele quando ele quer. Tem um livre-arbítrio lá também. Só não para os bem grosseiros e tal, porque aí vão os Exus, vão os protetores e trazem ele à força para poder escutar. Mas ele também só fala se quiser. Aí vai da habilidade do doutrinador, e que eu não gosto de chamar de doutrinador, mas do dialogador, de puxar a história dele. Tá certo? De com a habilidade, a PNL e tal, puxar o que foi que aconteceu ali naquele local. Então, gente, olha, se vocês sentirem alguma coisa dentro de casa, essa coisa toda, não é só um sacerdote que tira. Lógico que a defumação ela é extremamente eficiente e eficaz, mas a casa precisa estar limpa, arrumada. Espírito de baixo calão não gosta de coisa arrumada, não gosta de cheiro bom, gosta de ambiente caos, tá certo? Então a casa tem que estar arrumada, jardim arrumado, como o daqui está sempre, as coisas têm que estar no lugar, né? Fazer prece sempre no local onde está instalado toda a estrutura. E esses espíritos, eles podem levar você, se você for médium e tal, ou então não médium, as pessoas que convivem com você, através do ectoplasma, a lhe deprimir, a lhe colocar pânico, lhe colocar medo, entendeu? E você vai entrar nesse processo, porque eles têm o poder de intensificar aquilo que você já pensa e aquilo que você já é. Então, assim, façam preces, né? Vocês não precisam de um sacerdote para fazer isso. Eu geralmente vou em locais que é realmente perigoso e tal. Eu vou porque eu sei que o dono da casa não tem essa capacidade de fazer o trabalho todo. Mas eu não vou em qualquer local, tá certo? Eu digo, olha, doa todas as roupas do morto, doa todas as coisas, todos os objetos que ele usava, vende, faz qualquer coisa, tá? E depois você arruma a casa, passa anil, faço várias recomendações, coloque uma barreira, peça aos mentores para estar junto com você, para que esses espíritos não voltem a perturbar a casa. Geralmente vocês ficam com insônia, essa coisa toda por conta desses espíritos. Ok, pessoal? Namastê, muito axé para vocês. O espírito grandioso e o ser grandioso que existe em mim, saúde o ser grandioso que existe em vocês. Muito axé, saravá. Um beijo no coração.